Olá, pessoal. Bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 1º de agosto de 2025. 1º de agosto, não, 1º de setembro, ó, que eu voltando um mês para trás no calendário. E é o início de uma das semanas mais importantes de toda a história do Brasil, com certeza o momento crucial do período em que o Brasil superou a ditadura e enveredou por um processo democrático sólido e firme que hoje mantém as nossas instituições vivas, apesar de todos os achaques da família Bolsonaro, cujo cabeça de casal hoje estará, amanhã estará na condição de réu perante a primeira turma do Supremo Tribunal Federal. É um julgamento histórico porque ele vai demarcar exatamente o quanto o Brasil preza a sua democracia e o quanto o Brasil é capaz de zelar por ela, apesar de todas as ameaças que chegam vindas de todos os lados. Essas ameaças vêm do exterior, na figura do presidente Donald Trump, vêm daqui de dentro, na figura de pessoas vinculadas ao extremismo político, ao bolsonarismo, que fazem todo o possível para derrotar as nossas instituições e anistiar aqueles que conspiraram contra as instituições brasileiras em 2022. Então, é esta a história que a gente começa a contar nessa segunda-feira. E vamos atravessar a semana aqui acompanhando um processo histórico muito bonito de se ver, que é a afirmação da autonomia de um povo, da soberania de um país e o senso de justiça que tem que prevalecer para que a história não permita a repetição do tipo de episódio que a gente viu aqui em 1964 e essa tentativa mal sucedida de golpe do final do governo Bolsonaro. Então, esse é o tema, vai ser o tema durante toda a semana. E, paralelamente, nós temos no cenário político também, no cenário policial, rodando outras histórias que começaram na semana passada com a deflagração de 3 operações que visavam descobrir qual a relação entre o PCC, a mais complexa organização criminosa do Brasil, e centros de poder, inclusive centros financeiros, como, por exemplo, a Faria Lima, E ontem nós tivemos uma informação espetacular aqui no site do ICL. O Calejon e o Demore receberam uma denúncia gravíssima aqui de uma testemunha, que por enquanto está oculta, mas que garantiu que sabe que o senador Ciro Nogueira, que é presidente do PP, recebeu dinheiro em espécie, muito dinheiro do crime organizado. Nós também vamos falar sobre isso na edição de hoje, tá bom? Então, você aperte o seu cinto, fique aí na cadeira mesmo, porque o dia começou muito quente hoje e você precisa estar bem informado para chegar lá no seu trabalho e já ir logo comentando com os colegas que certamente não saberão o que você vai saber aqui, porque não terão visto o nosso Desperta aqui no ICL, tá bom? Pessoal, vamos começar. Antes da meteorologia, temos uma outra informação aqui. Você provavelmente estava dormindo quando aconteceu um terremoto lá no Afeganistão, um terremoto grande, 6 graus na escala Richter, E que gerou essa manchete aqui no UOL, mas está em todos os jornais importantes do mundo. Um terremoto no Afeganistão deixou pelo menos 800 mortos e há centenas de pessoas feridas por lá. Vou ler para vocês aqui um trechinho para você saber minimamente. Depois ao final do programa, a gente atualiza essas informações. Pelo menos 800 pessoas morreram e mais de 2.700 ficaram feridas no Afeganistão, depois que um terremoto de magnitude 6.0 da escala Richter atingiu o leste do país na noite de ontem, 31, segundo autoridades locais. O número de mortes deve aumentar nas próximas horas, conforme equipes de resgate avançam pelas áreas atingidas. O epicentro esteve próximo à cidade de Jalalabad, que é uma cidade grande, importante. E o tremor ocorreu a cerca de 27 quilômetros de lá. Jalalabad tem 200 mil habitantes, fica no leste do país. E a maioria das mortes ocorreu numa cidadezinha, numa localidade chamada Kunar. De acordo com Squeldukak, Quarizi Bodlum, funcionário de comunicação. Esses nomes de lá são difíceis de pronunciar, me desculpem se não for exatamente isso, Sedikula Quarishi Badlum, funcionário de comunicações da província de Nangarhar, local onde ao menos 9 pessoas perderam a vida. Ele disse que a maior parte das vítimas está justamente nessa localidade chamada Kunar, Então está aí a informação sobre esse terremoto que aconteceu lá no Afeganistão. E agora vamos para a nossa meteorologia, para a gente saber como é que começa a semana. Hoje o mapa do Brasil está todo colorido. Quer ver? O Alex já vai botar aí para a gente na tela. E enquanto você aguça a sua curiosidade por isso, deixa eu chamar o Alex aqui, gente. Cadê o Alex? O Alex está aí esperando
a hora de falar aqui sobre futebol. E olha, já vou adiantar para vocês. Bom dia, Alex, tudo bem? Bom dia, Panunzo. Bom dia, comunidade. Eu sei que essa semana vai ser um pouco corrida, mas vamos nessa, Panunzo. Vamos lá. Afinal de contas, o Brasil é o país do futebol, a pátria em chuteiras, né? O Alex, tem um ditado popular que fala que na Bahia, graças à força do candomblé, os campeonatos de futebol tenderiam a terminar empatados, né? Uma coisa bem preconceituosa assim, mas eu estou usando só para ilustrar aqui algo curioso que aconteceu, porque outro dia nós tivemos aí o Vitória tomando uma derrota por 8-0, né? Do Flamengo. Sim. Lá no Rio de Janeiro. E agora chegou a vez do Bahia, é isso? Empatou com o Vitória em matéria de vergonha pública? Então, Panunzo, foi o que eu pensei. Ontem eu acho que o Bahia estava com ciúmes e inveja do Vitória semana passada, que tomou de 8-0. E ontem o Bahia perdeu de 5-1 do Mirassol, jogando fora de casa. O André Uzeda, que é nosso roteirista aqui do Gente N2, ele foi, eu vi no Twitter a foto. Eu acho que ele voltou um pouco triste porque foi uma goleada pro Mirassol. Lembrou que o Mirassol é um time do interior aqui de São Paulo, que está fazendo uma ótima campanha e está em sexto colocado e ganhou esse jogo importante contra o Bahia de 5-1. E eu acho que eles ficaram com inveja e tentaram repetir o feito do seu maior rival, porém não conseguiu, Panunzo. Pô, faltaram 3 golzinhos, né? E ainda por acaso Sim. Tem um gol a favor do Bahia, né? Mas é interessante porque lá na Bahia, é engraçado, eles têm uma convivência pacífica, a gente não ouve falar de guerra de torcida nem nada, mas tem uma baita disputa aí para ver quem é que passa mais vergonha pública, né, Alex? Sim, isso mesmo, Panunzo. Lembrando que o Bahia está um pouco melhor na tabela do que o Vitória, porém eles chegaram quase iguais nessa goleada histórica que aconteceu ontem lá no interior aqui de São Paulo, Panunzo. Bom, o pessoal do Bahia sempre vai dizer assim, ó, pelo menos nós perdemos por 5-1, né, mas foi do Mirassol, gente, não foi do Flamengo também. Se fosse do Flamengo, quanto é que seria esse jogo aí, Alex? E eu acho que seria uns 10-0, se não me engano. Bom, e o Palmeiras? Como é que tá o Palmeiras? Seu time do coração, do corpo e tudo mais, do pâncreas, do fígado e tudo mais. Então, Panunzo, ontem a gente jogou contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. O Palmeiras começou ganhando com o gol do Vitor Roque, com os 13 minutos de jogo, de pênalti, porém, na metade do segundo tempo, a gente fez um gol contra com o Piquerez e o resultado se estendeu assim até o final do jogo, então o jogo terminou 1-1. Pro Corinthians foi um ótimo resultado, porque o Corinthians tinha uns 5 ou 3 desfalques, a lateral direita tinha um Charles improvisado, então foi um ótimo jogo, um ótimo resultado pro Corinthians. Pro Palmeiras, o Palmeiras tentou fazer o segundo gol, porém ficou nesse empate, pra mim, um pouco triste, porém pros corintianos, feliz e pode almejar a parte de cima da tabela, Panunzo. Olha, isso é que é um palmeirense honesto, hein? Porque tá falando aí, olha, apesar de estar com o coração dilacerado, né? Porque Sim. O Palmeiras jogou contra um Corinthians desfalcado, mas enfim, está falando bem aí do adversário. Muito bom, parabéns, Alex. Muito obrigado, hoje não vai dar tempo de a gente falar de tudo, porque o jornal está muito cheio, mas Perfeito. A tabela, pode deixar a tabela na tela e confira aí o resultado do jogo do seu time, tá? Sim. Não vai ter tempo de falar de tudo. E se você quiser, volta a fita depois do jornal para você conferir esses resultados aí, tá bom? Sim. Vamos lá, Alex, um abração para você, obrigado. Abração, bom programa para nós, né? Vamos ver então, gente, a meteorologia, como é que tá, porque eu comecei aqui e esquecendo do Alex, tá aqui, olha. Toda essa área amarela aqui, a gente sabe é a área que chove, né? Chove torrencialmente lá no Amazonas, agora as chuvas começam a se aproximar da calha sul do Rio Amazonas, né? E talvez as cabeceiras que alimentam os rios do Acre aumentem de nível, porque estava uma seca bravíssima lá. E essa condição de chuva se estende por todo o interior do Nordeste, né? Está aqui até o Cariri, o velho Cariri está aqui, ó, com a possibilidade de chuva hoje, né? Essa frente desce até o Mato Grosso do Sul, passa pelo oeste do Paraná e chega ao Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, nós temos aqui um alerta de ventos costeiros e no litoral da Bahia nós temos acumulado de chuva em Salvador e possibilidade de chuva nos estados que vão de Sergipe até o Ceará, tá? Então, chuva no litoral do Nordeste e aqui no centro do Brasil, o contrário, baixa umidade, seca brava, dia lindo, mas ar seco e poeirento e umidade muito baixa nas horas críticas do dia, tome cuidado, tá? Isto posto, sigamos com o noticiário aqui. Vamos para a capa do ICL Notícias hoje, gente, está muito quente o nosso site.
Anota aí, se você não conhece, iclnoticias.com.br, iclnoticias.com.br, você chega aqui no nosso portal que está fazendo o maior sucesso na internet porque mantém as notícias fresquinhas e completas para você. E hoje tem um destaque aqui. Eu vou mostrar para vocês, a gente vai ler um trechinho da matéria impressionantemente importante feita pelo Demore e pelo Calejon. E se tudo der certo hoje, nós ainda vamos ter o Demore aqui nos visitando, né, para matar a saudade dele aqui desse espaço e para contar para a gente o que vem por aí. Mas a informação é gravíssima. Olha só, a manchete é esta aqui que você está vendo. Olha, acusados pela PF de chefiar esquema do PCC enviaram propina em dinheiro a Ciro Nogueira. É o que disse aos nossos 2 jornalistas uma testemunha, por enquanto uma testemunha que vai permanecer anônima, mas é uma testemunha muito importante e não é só o depoimento de uma testemunha, tá? O que você vai ver hoje aqui no ICL é o aprofundamento dessa denúncia. Então você se prepare para continuar assistindo depois do Desperta o N1, porque vem muita novidade por aí, tá bom? Mas eu vou dizer para você desde já, uma testemunha disse, e não é só o depoimento dela, tá? Mas que viu, né, sendo preparado um pacote de dinheiro que depois seria levado ao Senado para ser entregue ao senador Ciro Nogueira. E quem é que era a pessoa que despachava? Era um figurão ligado ao PCC na semana passada pela Polícia Federal. Daqui a pouco eu detalho isso para vocês, tá bom? E o senador Ciro Nogueira, ele publicou uma nota, ele repudiou a divulgação da informação prestada aqui pelo ICL, mas ele foi muito além. Ele ainda divulgou o telefone de um dos jornalistas que fazem parte da equipe que apurou essa história toda e esse é um desdobramento que nós também vamos ver. Outros destaques aqui no site do ICL é o julgamento do Bolsonaro, né, que começa amanhã, daqui a mais 26 horas a gente vai ter o começo desse julgamento histórico e no site do ICL nós estamos contando aqui como é que vai ser esse julgamento, o que vai acontecer nos próximos dias, né? Aqui em São Paulo, uma coisa bastante curiosa, gente, um ex-piloto de Fórmula 1 foi pego com a boca na botija pilotando um carrão de luxo desses aqui, olha, vamos ver qual é o carro aqui, mas é um desses carros que custam milhões de reais, né? Olha, um ex-piloto de Fórmula 1 preso na Ponte Cidade Jardim, nos bairros mais nobres de São Paulo, né? Na madrugada deste domingo, foi flagrado conduzindo um veículo com queixa de apropriação indébita. O nome do ex-piloto não foi divulgado, só que todo mundo sabe que o nome do cara é o Tarso Marques. Lembra dele? Lá no começo dos anos 2000, ele teve um espaço da Fórmula 1, correu pela Minardi, né? Ele comeu lá no comecinho dos anos 2000 e foi responsável pelo quadro Lata Velha do programa do Luciano Huck. Foi pego com esse carro que estava sem placa. Pelas informações que chegaram, ele tentou ainda colocar a placa no carro, mas tarde demais, foi devidamente grampeado por apropriação indébita. Não está preso, tá? Pagou fiança, 15 salários mínimos e saiu da polícia, tá? O que mais nós temos de bom aqui no site do ICL para você hoje? Olha, o Lindener Pareto faz uma crítica aqui sobre a conexão entre o crime organizado e os grandes rentistas da história do Brasil, tá? Diz que há uma história de amor entre elas, você precisa ver. E o Tarcísio, velho de guerra, governador deste estado de São Paulo aqui, falou que vai, se for eleito presidente da República, coisa que a gente espera que não aconteça, ele vai indultar o Bolsonaro, diz que vai ser o primeiro ato de governo caso ele seja presidente. E tem muita gente batendo de novo no Tarcísio por essa afirmativa aqui, que ele faz desprezando algo que ainda não aconteceu, que é a condenação, né? Portanto, ele já conta certo aqui com a condenação de Bolsonaro. O Tarcísio que está aí entre a cruz e a caldeirinha, tentando se equilibrar entre a família Bolsonaro, para não perder o apoio dos bolsonaristas, e o Centrão, que cobra dele, né, uma atitude menos vinculada ao bolsonarismo. Então, esses são os destaques do dia aqui na capa do site do ICL. Gente, prepare-se, porque eu vou ler para vocês aqui agora a denúncia que chegou ontem à noite, né? O Eduardo Moreira anunciou que essa apuração estava sendo feita pelo Calejon e pelo Demore aqui do ICL, e isso despertou um grande interesse na opinião pública do Brasil inteiro por essa informação aqui, mas a informação é gravíssima. Vou abrir aqui a página para vocês onde está a notícia. Olha, esta é a manchete. Pela manchete a gente tem uma ideia da gravidade da coisa toda, né?
Acusados pela PF de chefiar o esquema do PCC, enviaram propina em dinheiro a Ciro Nogueira, disse uma testemunha ao Demore e ao Calejón. Em uma entrevista exclusiva, a testemunha afirma que a propina foi enviada ao senador em Brasília, tá? E aqui, olha, aqui estão os rostos envolvidos nessa história, né? O tal Primo, que é o homem que controlava, né, era o epicentro da pirâmide do PCC, nessa conexão aí com o mundo formal das finanças, o Ciro Nogueira, e o intermediário dessa história toda, tá bom? Vamos lá? Quer saber como é que foi isso aqui? Vou ler para você. O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, recebeu uma sacola de papelão. Atenção para essa descrição aqui, tá? Recebeu uma sacola de papelão contendo dinheiro vivo enviado a ele por Mohamed Hussein Murad, o primo, esse que você viu na foto aqui, o primeiro, aqui mais à esquerda, né? E Roberto Augusto Leme da Silva, que é o tal Beto Louco. Os dois são, segundo investigações da PF, os chefes do esquema criminoso do PCC, do primeiro comando da capital, que envolve a gestão de fundos de investimentos na Faria Lima e fraudes bilionárias do setor de combustíveis. É o que conta numa entrevista exclusiva ao ICL Notícias uma fonte anônima que teve o contato direto com os dois chefes do esquema. Essa revelação feita ao ICL Notícias foi oficializada em um depoimento à Polícia Federal. A pessoa afirma ter ouvido do próprio Beto Louco que uma sacola com dinheiro vivo seria entregue a Ciro Nogueira. Ainda de acordo com essa fonte, o encontro aconteceu no ano passado no gabinete do Senado. O que diz essa testemunha? Sim, ele falou que a sacola com dinheiro era para o Ciro Nogueira. Eles estavam indo encontrar o Ciro. Em posse dessa sacola, afirmou a testemunha em conversa gravada com os jornalistas Leandro Demore e César Calejón. Era uma sacola de papelão, era uma sacola grampeada, de uma largura compatível com o tamanho de uma cédula. Eu não vou dizer como, mas você vai ver daqui a pouco a imagem dessa sacola, tá bom? A identidade da testemunha será preservada. Os agentes da Polícia Federal, para os agentes da Polícia Federal, a fonte confirmou as mesmas informações reveladas nessa entrevista gravada ao ICL Notícias. A propina estaria relacionada à defesa dos interesses dos suspeitos junto à ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, e a projetos de lei que tramitam no Senado. Na Agência Nacional do Petróleo, eles tentavam reverter uma revogação de licenças de duas empresas, Copap e Aster, que são as principais empresas envolvidas no esquema criminoso, onde contariam com interferência do senador Ciro Nogueira. Procurado, olha só, aqui vem já a resposta do senador, tá? E eu vou repetir para você. O pessoal está perguntando aqui, mas vai ficar só nisso? Uma testemunha que diz que viu? Não, não vai ficar só nisso. Tem mais coisa. Vocês vão ver no N1 hoje. Vocês vão ver um trecho da entrevista e vão ver algo mais que daqui a pouco o Leandro Demore vai revelar para vocês, se tudo der certo aqui, senão eu mesmo revelo, no finalzinho do jornal. Vamos lá, o que o Ciro Nogueira disse quando foi procurado aqui pelos nossos jornalistas? Ele encaminhou um ofício ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, chamou o ICL Notícias de site de pistoleiros, negou as acusações e colocou seus sigilos à disposição da Justiça. O que diz aqui esse ofício do senador? Olha, site de pistoleiro, pelo amor de Deus, hein? Todo mundo sabe da seriedade do ICL. Quando não há outro argumento a não ser fustigar o mensageiro, é porque a mensagem não pode ser destruída, viu, senador Ciro Nogueira? É bom Vossa Excelência saber disso. Mas vamos lá. Ao informar Vossa Excelência, ministro Lewandowski, que essas pessoas jamais estiveram em meu gabinete, que por jamais ter tido proximidade de qualquer espécie, portanto, nunca poderia ter advogado em benefício delas, e a inaceitável hipótese de que poderiam ter me favorecido financeiramente de qualquer forma é absolutamente mentirosa. Peço a Vossa Excelência que determine com a máxima urgência a Polícia Federal que solicite os registros de entrada em meu gabinete no ano citado ou em qualquer ano e que requeira as imagens e os registros de entrada na sede ou nos escritórios dessas pessoas, afirmou. Coloco por meio deste todos os meus sigilos à disposição, a começar pelos de meu gabinete, de meu telefone e todos os demais, para comprovar que em tempo algum mantive qualquer ligação com facção criminosa. Contatados através de seus advogados, Mohamed Hussein Murad e Roberto Augusto Leme da Silva, o primo e o Beto Louco, também não responderam até o fechamento da reportagem. O espaço segue aberto aqui no portal do ICL para as manifestações. E a partir daí, a denúncia, ela passa a explicar o que foi a Operação Carbono Oculto.
Eu vou ler só um trechinho para você, mas você já sabe que você acompanhou o noticiário semana passada e não tem mais dúvidas sobre isso aqui. Primo e Beto Louco estão foragidos desde quinta-feira, 28, no dia em que foi deflagrada a Operação Carbono Oculto. Essa mega operação que reuniu esforços simultâneos da Receita Federal, Polícia Federal, Ministério Público do Estado de São Paulo para desbaratar um esquema bilionário, né? 52 bilhões podem ter sido movimentados, né? Que envolvendo o uso de investimentos sediados na Faria Lima, né? O local nobre, símbolo do capitalismo financeiro, do capital financeiro brasileiro, né? Que teria conestado e esquentado dinheiro de fraudes fiscais no setor de combustíveis e lavagem de dinheiro para o crime organizado. Há suspeitas de que houve o vazamento dos mandados de prisão, o que possibilitou a fuga desses dois suspeitos e não foi só deles, né? Nós tivemos ontem um empresário tentando fugir de lancha. Eu vi a matéria no Fantástico da Rede Globo, a Polícia Federal abordou o sujeito em plena fuga, né? Ele acompanhado de uma mulher numa lancha, vazando, tentando evadir-se da Polícia Federal. E aqui uma matéria no Estado de São Paulo que diz quem é esse empresário que tentou fugir na lancha, né? Uma forma criativa aí. Quer dizer, o pessoal abonado, endinheirado, tem meios que outros não teriam, né? Os pobres fogem de ônibus, os milionários tentam fugir de lancha. No caso dele não deu certo. Aliás, a eficiência dessas três operações das polícias federal e do Ministério Público de São Paulo muito interessantes, né? Os métodos aqui, e são métodos que evitaram pelo menos essa fuga. Dos outros dois não, mas essa fuga eles conseguiram. Durante a operação na última quinta-feira, 28, contra uma organização criminosa suspeita de adulterar combustíveis e lavar dinheiro por meio de empresas do setor de fintechs na Faria Lima, o empresário Rafael Renar Gineste tentou escapar com uma lancha. Acabou detido por policiais na embarcação de luxo ancorada em Bombinhas, em Santa Catarina. A ação prendeu outras 5 pessoas em outros locais. A defesa de Gineste não foi encontrada para se manifestar. Nas imagens exibidas neste domingo pelo Fantástico, investigadores renderam o empresário. Jogou fora o celular, um dos policiais diz. A Polícia Federal, diz ele, determinando que o empresário deitasse na lancha que estava a 250 quilômetros. Olha, eu vou falar uma coisa, eu já vi texto mal escrito, mas como esse aqui, tá difícil, viu? Tá vendo aqui, ó? Olha isso aqui, olha. Polícia Federal, diz ele, determinando que o empresário deitasse na lancha que estava com H, do verbo haver, 250 quilômetros da residência de Gineste. Pelo amor de Deus, Estadão, não tem um corretor ortográfico aí, não? Então vamos lá, tá aqui a foto aqui, olha, o print da matéria exibida pela Rede Globo, né? O empresário já ajoelhado, ele não ofereceu nenhuma resistência, se ajoelhou na Câmara e foi algemado e foi levado preso. Rafael Renar Gineste. Ele é sócio administrador da F2 Holding Investimentos. Segundo os investigadores, seria integrante do núcleo financeiro da organização que cuidava de movimentar os valores usados por empresas de fachada e suas holdings. As empresas, postos de combustíveis e fundos de investimentos serviriam para dar aparência de licitude aos recursos. Segundo o portal Metrópolis, antes da operação, ele já havia sido um dos 42 condenados na primeira fase da Operação Publicano, do Ministério Público do Paraná. Na ocasião, a acusação era de uma rede de corrupção dentro da Receita Estadual do Pará ou do Paraná. A matéria está tão mal escrita que é impossível saber, mas eu vou checar isso aqui, vou pedir para o Kleber Lourenço me ajudar a checar essa informação aqui, para que eu possa informar você direito, já que o Estadão confunde Pará com Paraná e ainda coloca o verbo haver de maneira incorreta aqui no texto. Tá bom? Então vamos passar para a próxima? Vamos lá. Olha só, voltando aqui à denúncia do ICL, tá? O que foi que aconteceu de grave nessa história toda? Porque o senador Ciro Nogueira espernear, xingar, tudo bem, é esperado, é do jogo, né? Afinal de contas, quem tem argumentos fornece e esse é o argumento dele, né? Infelizmente, um argumento que não esclarece nada. Mas olha aqui o que aconteceu além disso. Olha, o senador Ciro Nogueira divulgou publicamente o telefone de um dos jornalistas que estavam apurando essa matéria aqui, e aí, daí esta manchete do nosso site. ICL Notícias repudia a divulgação do número do celular de jornalistas por parte de Ciro Nogueira. Essa é uma tática que foi inventada por políticos lá na Itália, do movimento Cinque Stelle, né? 5 estrelas,
no início do desmonte das democracias do mundo, né? Isso está retratado no livro Engenheiros do Caos. A partir daí, os afetados por denúncias começam a tripudiar, fazendo isso, né? Divulgando dados pessoais, colocando a opinião pública contra jornalistas, tentando constranger o mensageiro para que a mensagem seja truncada, o que, nesse caso aqui, não aconteceu e nem aconteceria. Mas o ICL está repudiando a divulgação do número do telefone celular de um dos jornalistas que participaram dessa apuração. Vou ler aqui para você entender o que aconteceu. O portal ICL Notícias repudia a forma desrespeitosa como o senador Ciro Nogueira respondeu aos questionamentos enviados pelo jornalista Flávio Costa, por conta da reportagem. Acusados pela PF de chefiar o esquema do PCC, enviaram propina em dinheiro a Ciro Gomes, diz testemunha, que vocês viram agora há pouco aqui. Além das ofensas incompatíveis com a função pública que exerce, Nogueira ainda divulgou publicamente o número do celular do repórter. Isso o torna responsável pelas consequências que advierem de tal fato. Enquanto classifica a liberdade de imprensa como valor fundamental, Ciro Nogueira ofende o veículo que o procurou para cumprir uma regra de ouro do jornalismo, classificando como site de pistolagem de esquerda contra seus adversários e uma espécie de milícia digital. Segue assim o figurino autoritário, segundo o qual deve-se culpar o mensageiro pela mensagem desejada. Em seu texto, o senador cumpre essa tarefa de forma especialmente chula. Não deixa de ser irônico que as ofensas de Nogueira partam justamente de um personagem ligado à facção política que instaurou as verdadeiras milícias digitais do Brasil, especialistas em atacar implacavelmente seus oponentes. Que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, siga a sugestão de mais e não menos investigação. Por enquanto, as diatribes proferidas por alguém que cumpre tão nobre mandato na República apenas faz parecer que as investigações... Aí saiu daqui da minha página, vou voltar aqui para vocês. Por enquanto, as diatribes proferidas por alguém que cumpre tão nobre mandato na República apenas faz parecer que as investigações podem trazer à luz verdades inconvenientes para ele. A partir do trabalho policial, a afirmação da testemunha que aparece em destaque na matéria poderá ser checada pelas autoridades. E a inocência do senador, caso ela aconteça mesmo, pode ser avalizado ou não. E esse esclarecimento simples é o único objetivo da reportagem, tá? Então está aqui, colocado aqui, senador Ciro Nogueira, pode responder do jeito que quiser. Aqui ninguém vai ensinar Vossa Excelência a escrever nota e a repudiar qualquer tipo de apuração jornalística. Mas xingar, atacar desse jeito, tentar fustigar o mensageiro, né, para obscurecer o trânsito da mensagem, não funciona, tá? Não funciona. Aqui no ICL funciona menos ainda. Gente, amanhã, daqui a mais 26 horas, nós vamos ter o início do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Julgamento por crimes severos, crimes gravíssimos que ele cometeu, que estão tipificados no Código Penal brasileiro, que podem valer a ele muitos e muitos anos de cadeia. Uma sentença de 43 anos de idade, por exemplo, tem sido mencionada por vários juristas, né? E isso equivaleria a pelo menos 7 anos na prisão. Bolsonaro está com 70 anos, tem problemas de saúde, ele passará 7 anos pelo menos em regime fechado. Pode ser que isso não aconteça, que ele fique preso em casa, mas ele será retido durante ao menos 7 anos, caso venha a ser condenado por esses 40 e tantos anos que se prevêem por aí, né? Portanto, o sonho de ser candidato, de retomar o poder no Brasil, acaba se revelando uma tolice, porque a essa altura do campeonato não há uma alma nesse país mais que ache que ele tem qualquer chance perante as provas que foram amealhadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República e que agora vão ser julgadas pelos 5 ministros da Suprema Corte, né? E nós vamos passar a falar agora sobre como é que vai ser esse julgamento. Talvez o julgamento mais importante até agora desse século, mais importante, inclusive, do que os julgamentos do mensalão, porque esses foram feitos sobre uma base falsa por um juiz ladrão, que é o senador Sérgio Moro, né? Que foi desqualificado como juiz, algo que rarissimamente acontece na crônica jurídica brasileira e na crônica política também, por causa da péssima qualidade dos trabalhos. Esse julgamento agora é um julgamento diferente. O rito inteiro foi respeitado, o devido processo legal foi cumprido em todas as fases, os advogados, apesar da choradeira, tiveram
todo o direito de acessar as peças da acusação, de perscrutar os argumentos da defesa, os argumentos da acusação, de refutá-los, né? E agora chegou o momento culminante, a hora em que os advogados vão fazer a sustentação oral, a defesa de cada um dos réus vai apresentar a sua versão também numa sustentação oral e, a partir daí, o ministro Alexandre de Moraes apresenta o seu voto e os demais companheiros da primeira turma, que são 4, vão dizer se concordam com ele ou se contestam essas argumentações. E, muito provavelmente, Bolsonaro vai sair condenado ao final desse processo. Vamos saber, então, agora como é que vai ser o rito desse julgamento. Como entender, como diz aí a manchete no site do ICL Notícias, como será o julgamento de Bolsonaro e seus comparsas no Supremo Tribunal Federal. Matéria foi feita pelo Brasil de Fato e a gente republica aqui no site do ICL. Ela diz exatamente o seguinte: o julgamento da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado no Brasil, a AP 2668, envolvendo o chamado núcleo crucial da trama golpista, começa nesta terça-feira, dia 2, na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e deve se estender até a sexta-feira, 12, quando há a expectativa de uma sentença, né? Entre os réus, quem é que está? Principalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro, também ex-ministros de seu governo e generais do Exército Brasileiro, que pela primeira vez podem ser apenados por uma tentativa de golpear as instituições. Os 5 magistrados da turma vão decidir, diante das provas colhidas no processo, se são ou não procedentes as acusações da Procuradoria-Geral da República contra os 8 cidadãos. E, por isso, foram marcadas 8 sessões, distribuídas segundo esse diagrama que você está vendo aqui, olha. Amanhã, terça-feira, falam acusação e as defesas, né, com sessões que vão das 9 às 12, depois das 14 até às 19. Na terça-feira, de novo, acusação e defesa na fase das sustentações orais. Na quarta-feira, na terça-feira, desculpa, depois na terça-feira, dia 9 de setembro, na semana que vem, os votos dos demais ministros são apresentados das 9 às 12 e no dia 12 sai a sentença, tá? No dia 10, desculpa, eu pulei aqui uma etapa, então vamos lá. Dia 9, terça-feira, os votos são apresentados das 9 às 12. Depois, no dia 10, também das 9 às 12, o remanescente dos votos dos ministros. E no dia 12 teremos, então, a sentença, tá? O Supremo recebeu entre os dias 27 e 28 deste mês 3.357 inscrições de pessoas interessadas em acompanhar presencialmente as sessões. Não precisava de um estádio de futebol para caber tanta gente dentro, né? Só jornalistas são 501 e só há espaço lá dentro para 80, o que tem gerado muitas reclamações aqui entre os colegas que tentaram credenciamento, mas não conseguirão lugar na sala. Por quê? Porque de cada 8, só um conseguirá assistir presencialmente o julgamento. Os demais terão que se contentar com acompanhar por um telão. Foi separado o plenário da segunda turma, que fica no mesmo edifício, para acomodar esse público, que será dividido entre os 5 dias de julgamento. Os inscritos serão notificados pelo Supremo com a data e o horário da sessão que poderão acompanhar. O primeiro grupo que será julgado na ação penal que apura a tentativa de golpe foi qualificado pela PGR como núcleo crucial, né, o núcleo principal, o núcleo dos mandantes, dos autores intelectuais da organização criminosa que visava a manutenção de Bolsonaro no poder e da qual o ex-presidente seria o chefe. Todos os réus respondem pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio público tombado. Com exceção do ex-diretor da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem, que teve parte das acusações suspensas por decisão da Câmara dos Deputados. Então, todos os demais serão julgados, fora o Ramagem. O Ramagem continua respondendo pelos crimes de golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, e as demais acusações se relacionam diretamente aos atos antidemocráticos do 8 de janeiro de 2023, quando o ex-diretor da ABIN já tinha sido diplomado para o cargo de deputado federal. Por isso, ele só poderá responder por esses crimes após o fim do mandato parlamentar. Embora sejam acusados pelos mesmos delitos, a participação dos réus na trama golpista foi descrita de forma individualizada, até porque esse é um pressuposto do direito penal, né? Não se pode condenar ninguém por uma acusação genérica, tem que ser individualizadas as condutas. E a Procuradoria-Geral da República efetivamente fez isso.
e essas serão analisadas pelos ministros da primeira turma. Vamos lembrar aqui quem é quem. Nós já falamos sobre o Ramagem, deputado federal pelo Rio de Janeiro. Ele foi o responsável pela criação da ABIN paralela, né? O almirante Garnier, almirante da reserva, o ex-comandante da Marinha, é aquele homem que promoveu a tanqueata fumacenta na Esplanada e foi o único dos 3 chefes militares que se prestou a oferecer apoio militar para o golpe do Bolsonaro. Anderson Gustavo Torres, famoso Anderson Torres, foi ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foi deslocado, assim, antes do governo terminar, para a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e no dia 6 de outubro, 2 dias antes do badernaço lá do 8/1, ele se pirulitou para Orlando, onde estava lá também o presidente Bolsonaro, deixando a bagunça acontecer aqui no Brasil, né? General Augusto Heleno Ribeiro Pereira. Tem muita gente que diz que o general Augusto Heleno talvez se safe dessa. Eu conversei com 2 juristas que me disseram que ele tem grandes chances de se livrar dessas acusações. Vamos ver aqui, porque contra ele os indícios são mais tênues, né, do que contra outros, apesar das manifestações públicas dele, que diz que ladrão não sobe a rampa, essa coisa toda. Mas quem é o general Augusto Heleno, para você se lembrar? É o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional durante o governo Bolsonaro. Militar que ajudou a estruturar o discurso de desinformação espalhado aí a favor de Bolsonaro e contra as instituições brasileiras. Jair Messias Bolsonaro, você sabe quem que é, então não vou perder muito tempo com ele aqui, é acusado de ser o golpe desse esquema todo e é aquele que pode ser apenado com a maior pena. Há indícios severos contra ele, que promoveu reuniões, falou abertamente sobre golpe de Estado e depois passou a negar. Diz que houve só uma cogitação de usar instrumentos constitucionais de exceção, como, por exemplo, estado de sítio ou GLOs ou estado de defesa, né, para aquilo que ele chama de correção do descaminho proporcionado por eleições fraudadas, que não aconteceram, só na cabeça dele. Já hoje em dia já se sabe, não há mais ninguém que questione isso no Brasil sobre a idoneidade do processo. Mauro César Barbosa Cid é o tenente-coronel Mauro Cid, o que se transformou depois em delator, um delator recalcitrante, um delator difícil, mas que acabou entregando algumas coisas que foram importantes para a constituição de provas nesse julgamento. O general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, general do Exército, foi ministro da Defesa do governo Bolsonaro. Ele foi ministro entre 1º de abril e 31 de dezembro de 2022, período mais crítico. A denúncia aponta a participação do militar na reunião em que se discutiu pela primeira vez a chamada minuta do golpe. Mas ele depois disse, e isso foi convalidado pelo chefe da Aeronáutica, que ele não teve participação, ele inclusive teria obstado o golpe, tá bom? O general Walter Braga Neto, general da reserva, foi ministro da Defesa, chefe da Casa Civil no governo Bolsonaro. Nas eleições de 2022 ele foi candidato a vice-presidente, está preso no Rio de Janeiro, né? É o único general preso por tentar... Não é o único, tem o Mário Fernandes também, por tentar interferir nas investigações. A denúncia aponta a participação do militar na incitação dos acampamentos golpistas em frente aos quartéis e de manter a mobilização da base a partir de notícias fraudulentas. Esse é o time que vai ser julgado a partir de amanhã em Brasília, tá? Vou adiantar aqui, os generais que vão ser julgados não devem ir ao Supremo Tribunal Federal. Você se lembra da polêmica que aconteceu porque alguns deles se apresentaram fardados, né? E isso acaba simbolizando, enfim, acaba trazendo para dentro do problema a instituição das Forças Armadas, o que foi repudiado até mesmo por fontes militares, né? E agora está aqui na manchete do UOL o seguinte, que eles não devem estar presencialmente no Supremo, dessa vez não estarão, vão aguardar em casa, onde estiverem. O general Braga Neto está na cadeia, por exemplo, vai ficar, está na cadeia não, está preso lá no Rio de Janeiro, em cela especial, mas vão aguardar onde estiverem o resultado do julgamento. A matéria do UOL fala que a maioria dos generais acusados, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela tentativa de golpe, não deverá estar no Supremo Tribunal Federal. 3 generais e um almirante são réus por fazerem parte do tal núcleo crucial. Os advogados dos acusados disseram que seus clientes não devem comparecer ao Supremo. Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, não respondeu e as defesas dos generais Braga Neto e Augusto Heleno e do almirante Garnier disseram que eles não vão.
Braga Neto é o único, como eu disse, que está preso. Ele está detido em uma unidade militar no Rio de Janeiro desde dezembro do ano passado por suspeita de agir para tentar obstruir as investigações. A defesa dele nega a acusação, já pediu a reiteradas vezes a soltura, o que não foi concedido pelo Supremo. Ele precisaria pedir para viajar até Brasília. Em julho, ele voou em um avião de carreira para fazer uma cariação com o ex-ajudante de ordem Mauro Cides, né? A alta cúpula militar aqui do Brasil, diz o UOL, está no banco dos réus e hoje na reserva os generais chegam à mais alta patente militar com 4 estrelas. Portanto, é isso, eles não estarão presentes lá. Agora, tem uma informação aqui que é relevante nessa matéria, porque se você reparar bem, todo o cronograma, os horários, inclusive, foram seguidos à risca, né, pelos ministros que compõem a primeira turma, e só graças a isso é que nós vamos começar o mês de setembro com a realização do julgamento em si. Todos os outros procedimentos, as oitivas de dezenas, foram mais de 80 testemunhas, tudo isso aconteceu como um relógio. Agora é a parte final. Será que na parte final o Supremo será tão pontual quanto foi na parte inicial? Porque agora pode atrasar algumas horas, né? Não tem problema nenhum. Mas o Supremo tem sido rigoroso no cumprimento dos horários, o que nos leva a acreditar que no dia 12 nós teremos a sentença final condenando Bolsonaro e os demais desse núcleo crucial da trama golpista, né? E o UOL está dizendo aqui que pode haver um atraso de algumas horas, tá? Que o julgamento pode avançar no horário. O que é essa informação? Ela diz o seguinte, que o Bolsonaro precisa voltar para casa antes das 19 horas, mas alguns dias da sessão podem passar desse horário. O ex-presidente chegou a acompanhar em loco, sem avisar a imprensa de que iria, o julgamento da primeira turma quando houve a análise sobre o recebimento da denúncia no mês de março. Você se lembra dele ali, sentado quieto, calado, lá na plateia do Supremo, que é um direito que assiste a toda pessoa que está sendo julgada, né? O delator, o Mauro Cid, também não deve comparecer. Ele fechou acordo de colaboração premiada, não deve ir presencialmente ao Supremo Tribunal Federal. A defesa dele é a primeira a se manifestar, logo depois que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e da leitura do relatório de Moraes que dá início ao caso. O julgamento deve durar 2 semanas, como se viu, na verdade, ele deve ocupar o espaço de 10 dias, né? Mas por quê? Porque haverá sessões apenas nas terças e nas quartas-feiras, tá? Torres sinalizou interesse em ir, Anderson Torres. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi o único que indicou ao STF que quer comparecer. O ex-diretor da ABIN e atual deputado federal Alexandre Ramagem sinalizou que pretende ir apenas no dia em que o advogado dele for se manifestar. Então, nós provavelmente não teremos aquelas imagens com as quais a gente se acostumou no começo do julgamento. Alex, aparece aí para mim, por favor. Cadê você? Preciso te fazer uma pergunta. Estou aqui. Alex sempre pronto para tudo, né, gente? Olha só. Nós vamos ter o Demore ou não? Ainda não, provavelmente. Eu estou de olho. Qualquer coisa, qualquer novidade eu falo aqui no Ponto Panusa. Tá bom, beleza, maravilha. Eu estou perguntando isso porque eu prometi para vocês aqui no começo do programa que talvez nós tivéssemos aqui o Demore, né, antecipando o que vai acontecer hoje no N1, né? Sim. Tá bom, Alex, beleza, me confirma aí, qualquer coisa aparece aí de novo, tá bom? Perfeito. Lembrando que tá uma correria, qualquer coisa eu apareço aqui e aviso no Ponto Panusa. Valeu. Tá uma correria aí? Aqui Sim. dentro também tá uma correria. Sim, uma correria, porque essa semana, se Deus quiser, a gente vai bater nosso recorde, nossa audiência vai bombar com esse julgamento tão esperado por nós, né, Panusa? Por falar em recorde, como é que está a nossa audiência? Dá uma conferida aí com a auditoria da Fernanda. Estamos em 26.471 pessoas, Panusa. Estamos em primeiro ou em segundo? Estamos agora em segundo, mas eu creio que iremos entregar em primeiro colocado. Tá bom. Pessoal, então pede aí para os amigos para acompanhar o noticiário do ICL. Afinal de contas, a gente precisa terminar hoje em primeiro lugar, aqui na frente da Jovem Pan, tá bom? E já já a nossa audiência vai nos dar esse privilégio que tem dado praticamente todas as manhãs já há alguns dias, né? Nos colocando em primeiro lugar aqui ao final desse horário aqui do Desperta. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com as informações. Olha, gente, nós tivemos esse fim de semana uma manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio, que despreza tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que foi dito aqui ao longo desses 45 minutos de programa pode virar posse, depender só da vontade do governador do estado de São Paulo, se ele concorrer à presidência da República e se ele ganhar a eleição. Então tem bastante espaço ainda para que nada disso aconteça, tá? Mas a promessa dele é uma promessa que se cumprida, vai abrir
um ambiente completamente tenso no Brasil. Por quê? No caso Daniel Silveira, nós já tivemos uma decisão do Supremo cancelando o indulto concedido por um presidente da República, que foi o Bolsonaro. O Supremo considerou que não se pode indultar individualmente uma pessoa, né, por uma conduta personalíssima. Foi isso que ficou decidido lá atrás. E o Tarcísio agora volta à carga para repetir a promessa de que vai promover essa ilegalidade. Olha só aqui que está na capa do nosso site, do ICL. Tarcísio diz que indulto de Bolsonaro será o primeiro ato do governo caso ele venha a ser presidente, imitando o que prometeu o presidente lá dos Estados Unidos, aquele do bonezinho vermelho que ele, Tarcísio, usou, né? o boné do MAGA. Entre o Tarcísio e o Trump há uma série de afinidades do ponto de vista do pragmatismo político e também do ponto de vista ideológico, né? Vou ler aqui para vocês a matéria da Folha Press sobre isso. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, os republicanos, afirmou que, caso seja eleito presidente da República em 2026, seu primeiro ato de governo será conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi dada na sexta-feira em entrevista ao Diário do Grande ABC. Só para lembrar, eu queria perguntar como é que alguém pode indultar uma pessoa que ainda não foi condenada, porque no momento em que foi concedida essa declaração na última sexta-feira, Bolsonaro ainda havia contra ele só uma condenação da Justiça Eleitoral, né? Então está aqui prometendo algo, já prevendo um futuro muito ruim aí para o Bolsonaro, talvez na antecipação aqui de um pensamento, de um desejo, né, do pior destino para o seu líder político, que é a manutenção da sua inelegibilidade por causa de uma nova condenação. É isso que o Tarcísio quis dizer, não é? Então vamos lá, ele afirmou que caso seja eleito presidente da República em 2026, seu primeiro ato de governo será conceder indulto ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Declaração dada sexta, como eu disse, em entrevista ao Diário do Grande ABC. A novidade, porque é óbvio que ele, que se apega tanto à imagem de Bolsonaro para manter a sua popularidade, queira, né, oferecer isso como um presente. Só que tem lei no Brasil, tem lei e tem justiça no Brasil, né? E aqui o que chama atenção mesmo é o fato de ele estar se reportando a algo que faria como presidente da República. O curioso é que ele ainda continua negando a sua candidatura. Como é que pode fazer a promessa do primeiro ato sem assumir que é candidato a presidente da República, hein, governador? Prossegue aqui a nossa reportagem aqui do site do ICL Notícias. O julgamento de Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, e de outros 7 réus acusados de crimes contra a democracia, está marcado para começar nesta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal. Esta não é a primeira vez que Tarcísio faz declarações a favor do indulto de Bolsonaro. Ele já havia afirmado em uma conversa anterior com empresários e banqueiros que concederia o perdão ao ex-presidente caso fosse eleito. Apesar de já ser tratado como candidato à presidência, o governador voltou a negar nesta sexta-feira que esteja na disputa pelo cargo. Nega que está na disputa, mas diz o que vai fazer se chegar lá. É curioso, não é? Ele falou assim, eu não sou a candidata à presidência, eu vou deixar isso bem claro. Todo governador de São Paulo é presidenciável pelo tamanho do estado, um estado muito importante, afirmou. Olha, o estado de São Paulo é importante sim, mas os paulistas não têm tido muita sorte com o presidente da República, né? O último paulista que governou o país foi um carioca, Fernando Henrique Cardoso. Você se lembra disso, né? Então vamos lá, como prossegue aqui o texto. Como a Folha relatou, nos dias que sucederam o decreto de prisão domiciliar de Bolsonaro, Tarcísio intensificou agendas com empresários do setor agropecuário e financeiro. Ele foi tema de uma briga, aliás, que está em curso dentro da família Bolsonaro. O nome de Tarcísio como presidenciável foi tema de uma briga e uma mensagem enviada ao pai, citada no relatório da Polícia Federal, que nós vimos extensivamente 3 semanas atrás. O deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou que Tarcísio nunca ajudou Jair em relação ao seu julgamento. O que foi que o Bananinha disse? Disse o seguinte: Tarcísio nunca te ajudou em nada no Supremo. Sempre esteve de braços cruzados vendo você se foder e se aquecendo para 2026. A mensagem foi enviada no dia 17 de julho, portanto foi outro dia, né? Naquela época, Tarcísio tentava se posicionar como interlocutor do governo americano. E dias antes, o governador se reuniu com o encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar. Eduardo demonstra contrariedade com essas movimentações e diz o seguinte: agora ele quer posar de salvador da pátria, disse Eduardo Bananinha Bolsonaro, que, aliás, nesse fim de semana,
disse que se houver outro candidato à direita que não seja o pai dele, ele sai candidato independente, tá? Isso tudo se reporta à troca eventual de partido de Tarcísio, que quer migrar do Progressistas para o PL, né, o partido de Valdemar Costa Neto, que não se cansa de incensá-lo para que isso aconteça. E a família Bolsonaro está vendo essa movimentação aí com desprezo e a todo momento tripudia sobre os protagonistas dessa negociação toda, né? Para que o candidato à direita seja logo definido e diante da impossibilidade de Bolsonaro disputar eleições porque está inelegível. Olha, só que esse movimento do Tarcísio começou a gerar críticas dentro de órgãos que apoiam o próprio Tarcísio. Por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, né? Tá aqui, olha, uma opinião do Diego Schelp, dizendo que a promessa do Tarcísio ao Bolsonaro é uma confissão de desprezo pela democracia, opinião com a qual a gente concorda, né? Diz ele aqui o seguinte, olha, a temporada de Jair Bolsonaro na cadeia pode ser mais curta do que enfrentada por Lula entre 2018 e 2019, quando foi preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro da lavra do juiz ladrão Sérgio Moro. O atual presidente ficou 580 dias na cadeia. Bolsonaro, a depender do desenrolar da eleição presidencial do ano que vem, talvez não fique mais do que 450 dias detido após uma eventual condenação. O motivo não é o tamanho da pena. A de Bolsonaro pode chegar a 46 anos, somados todos os crimes. O que pode encurtar a punição ao ex-presidente é a disposição de políticos que concorrem por seu espólio eleitoral de conceder a ele a graça presidencial, ou seja, numa canetada extinguiriam a sua pena. Para isso, claro, um deles precisaria ser eleito presidente, é o pressuposto, né? Já se comprometeram com a medida os governadores Romeu Zema, de Minas Gerais, Ronaldo Caiado, União do Brasil de Goiás, ambos já lançaram as suas pré-candidaturas ao Palácio do Planalto. Em entrevista publicada na sexta-feira, Tarcísio, do Republicanos, governador de São Paulo, disse que faria o mesmo e sem demora. Ele eliminaria a pena do seu padrinho na hora, no primeiro ato. Tarcísio deu a entender que estava falando em tese, pois insistiu, como eu li para vocês agora, que não disputaria a presidência da República. Então está aqui feito o registro, né? E eu queria registrar também a opinião do Chapo sobre isso aqui. Ele está dizendo o seguinte, olha, a promessa de Tarcísio é uma confissão de desprezo pela democracia. Na mesma entrevista, em concessão aos revisionistas da história, ele chamou o golpe militar de 64 de movimento, não chama de golpe. Até porque ele, Tarcísio, também tem origem na caserna, né? Ele é militar da reserva. O governador já foi mais consistente em sua defesa das instituições do Estado. Após votação do segundo turno das eleições de 22, em que Lula para a presidência e ele para o governo de São Paulo saíram vitoriosos, afirmou sem tergiversar que o resultado das urnas é soberano. Não resvalou para a aceitação seletiva da vontade dos eleitores, como fizeram muitos dos seus colegas bolsonaristas, inclusive seu padrinho, que comemoram conquistas do seu grupo político e de aliados no Congresso e nos estados, né? Agora, gente, eu fico aqui imaginando como é que seria o cenário do país no momento em que o Tarcísio, por exemplo, eventualmente ganha a eleição e indulte Bolsonaro e que esse indulto funcione. A vida do Tarcísio vai virar um inferno. Por quê? Porque o Bolsonaro, a sede de poder dele é absoluta e ele, com certeza, e o grupo político dele vão logo se desentender com o do governador, porque não é possível que haja espaço para duas vozes de comando. Uma do presidente eleito, que será um fantoche, e outra do presidente indultado, que terá uma voz muito firme, sabe? Eu acho que o Tarcísio deveria pensar um pouco melhor sobre essa proposta de indultar o Bolsonaro. Porque se tudo isso acontecer, e olha, esse é um cenário muito distante, né? O Tarcísio vai ter que ser candidato ainda, isso não está certo, ele vai ter que ganhar a eleição. Não me parece que seja razoável esse prognóstico hoje, né? Nós temos visto a recuperação da popularidade do Lula e, além disso, caso cumpra a promessa, caso ultrapasse essas etapas todas e cumpra a promessa de indulto, ele vai ter, depois que se haver com a família do Bolsonaro. Antes, porém, vai ter que se haver ainda com o Supremo Tribunal Federal, né? Que já firmou posição sobre isso no caso Daniel Silveira, como eu falei, tá? Olha, nesse fim de semana, os aliados do Bolsonaro, que estão fazendo uma espécie de plantão ali, né, como se fosse um local de peregrinação, o condomínio do Bolsonaro, mas eles voltaram
a fazer manifestações em Brasília e foram até a porta do condomínio, né? Foi uma manifestação importante que a gente está registrando aqui, usando para isso a matéria do jornal Estado de São Paulo. Manifestação em Brasília reúne aliados de Bolsonaro na porta de condomínio às vésperas do julgamento. Apoiadores fizeram caminhada e carreata, que também contou com críticas aos ministros do Supremo, especificamente ao ministro Alexandre de Moraes. Está aqui, ó, tem até um filminho aqui na capa do Estadão, mas antes tem um comercial, então deixa, você vê o filminho na internet, tá? A matéria diz que uma manifestação de apoio ao ex-presidente aconteceu em Brasília ontem à tarde. Atos contaram com pessoas caminhando e também com uma carreata. Está aqui a foto, né, da pequena multidão aí que foi, enfim, falar palavras de ordem e também orar, fazer cultos, né, religiosos lá na porta da casa do futuro presidiário Jair Bolsonaro. A matéria fala mais. Além do apoio a Bolsonaro, os manifestantes também fizeram críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes e ao presidente Lula. Muitos traziam bandeiras do Brasil ou se vestiam com as suas cores. Carlos Bolsonaro, vereador na cidade do Rio de Janeiro, um dos filhos do ex-presidente, esteve no protesto, segundo ele, em apoio a Jair Bolsonaro e contra as covardias cometidas contra a Constituição. Carlos ainda publicou um vídeo indicando que teria ido à manifestação sem chamar atenção, usando um capacete na sua motocicleta, o que é fato raro na família Bolsonaro, né? Alguém usar capacete para andar de moto. A concentração inicial se deu na região da Torre de TV. Em seguida, essa carreata foi em direção à casa onde Bolsonaro cumpre prisão domiciliar, na região do Jardim Botânico, na zona sul de Brasília, aliás, bem longe da casa de Bolsonaro, né? Aqui está uma foto do Carlos Bolsonaro, uma tuitada dele, dizendo: hoje acompanhei de forma anônima mais uma manifestação de apoio a Jair Bolsonaro contra covardias cometidas contra a Constituição do nosso país. Que covardia será essa contra a Constituição? Não viemos aqui hoje para dar uma força ao presidente Bolsonaro e esperar que esse juiz tenha um pouco de senso. Que o que Bolsonaro não fez foi crime nenhum e ele julga o Bolsonaro, que ele julgue o Bolsonaro livre no dia 3. Não será no dia 3, será a partir do dia 2. Nós estamos pedindo muito a Deus para que isso aconteça, disse o comerciante Pedro Carlos Sérgio Alcântara. No sábado, Moraes ordenou novas medidas para reforçar a vigilância. Eu queria falar um pouquinho sobre isso também, porque certamente embasado em informações obtidas por órgãos de inteligência, né, e pela inteligência policial, o Xandão mandou reforçar a segurança, inclusive para vigiar se o Bolsonaro não poderia sair pulando o muro da casa, e botou agentes da Polícia Federal para tomar conta, né, dos terrenos lindeiros, para que o Bolsonaro fique quietinho dentro de casa e não tente nenhuma gracinha nesses dias. Então, o momento de maior preocupação em relação à perspectiva de fuga é justamente esse aqui, nos dias que antecedem a condenação, porque depois disso, Bolsonaro será recolhido, provavelmente a Papuda, ou vai ficar sob vigilância severa em casa como está, e a fuga dele está impossibilitada, né? A despeito de usar a tornozeleira eletrônica, como a gente viu na denúncia do deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, ele mora muito próximo da Embaixada dos Estados Unidos, em menos de 10 minutos poderia sair da casa dele, que estava completamente sem policiamento nenhum, chegar à Embaixada, entrar lá e se picar, se pirulitar do Brasil. Gente, olha, está acabando aqui o programa de hoje, eu tenho só mais duas coisas para falar. Assista o N1, tá? Essa maleta de dinheiro a qual a testemunha do Demore e do Calejão se referiu, vai aparecer no N1. Você vai ver as imagens da dinheirama que, segundo a testemunha, foi entregue ao senador Ciro Nogueira, presidente do PP, tá bom? Então não perca isso. E você vai ver também trechos da entrevista dessa testemunha, que por enquanto permanece anônimo, mas quem sabe, né, se amanhã ou depois pode sair do anonimato, uma vez que ele já falou à Polícia Federal e disse aos policiais tudo o que disse ao ICL, você vai saber de detalhes do caso aqui no N1. E além disso, tem que te passar aqui o recado de que se você não viu a entrevista do Eduardo Moreira com o Daniel Ziblatt, você pode fazer isso, entra aqui no despertaicl.com.br e pega o link para assistir ao replay, tá bom? Entrevista muito legal com o Daniel Ziblatt, professor de Harvard, que é um dos grandes pensadores desse começo de século aqui, e que, junto com o Levitsky, acabou decodificando o método para a destruição das democracias pelos nacional-populistas, né, que são
os sucedâneos dos nacional-socialistas, os famosos nazistas alemães, agora nessa etapa do século XXI, tá bom? Olha, boa semana para você, acompanhe com a gente aqui as notícias do julgamento do Bolsonaro que se aproxima e também a repercussão dessa história toda da vinculação do PCC com a Faria Lima, que ganha cada dia que passa mais corpo aqui na grade de programação do ICL. Bom dia para você, não perca o N1 que vem aí. Tchau, obrigado pela sua audiência. Seguinte, galera, a melhor notícia do dia para quem perdeu a aula do Daniel Ziblatt. Dezenas de milhares de pessoas assistiram, ficaram encantadas com o conhecimento desse cara e ao mesmo tempo assustadas com os riscos que a gente está correndo, riscos que as pessoas não tinham a menor ideia. Ah, está traduzida para português, então todo mundo vai entender. No final da aula a gente criou uma super condição para quem quiser fazer parte do ICL. E essa condição vai valer para você que está assistindo o replay também. Um abraço e boa aula.